Ô Maurício, eu queria saber o seguinte, se você acha que teus personagens retratam a realidade da criança brasileira. O que é a realidade da criança brasileira? A criança brasileira tem uma realidade em Pernambuco, se ela mora num bairro afastado, se ela mora num bairro classe A, ela tem outra realidade. A criança de Brasília tem outra realidade, a criança do Rio Grande do Sul tem outra realidade. Eu acho que os nossos personagens retratam a realidade de uma criança urbana comum, normal. E como tais, elas eu acho que se identificam com a criançada urbana que hoje há no mundo inteiro, bombardeada pelos meios de comunicação, também em nível mundial. Então, não é botando um chapeuzinho de cangaceiro na cabeça do Cascão ou um vestido de baiana na Mônica que a gente vai conseguir retratar hábitos e costumes, tradições brasileiros típicos. Vamos chegar lá, aqui ou ali, em algumas coisas, até mesmo em termos de viagens pelo Brasil com os nossos personagens. Mas eu penso que o propósito dos nossos personagens, o objetivo maior, é retratar situações gostosas, alegres, divertidas, com os bonecos vivendo momentos também alegres, para dar um pouquinho de lazer para o pessoal que curte e compra a nossa revista. Mas, de alguma forma, você tem a preocupação de retratar a realidade brasileira nos seus quadrinhos, Maurício? Eu tenho a preocupação de retratar a realidade da criança. E a criança não é brasileira. A criança está aí, é universal. Tem as mesmas reações aqui, na China, no Japão, na África. Nós trabalhamos com as emoções básicas da criançada. Então, a Mônica é braba, a Magali é gulosa, Cascão não gosta de tomar banho, Cebolinha apronta com as meninas lá em termos de planinho para dominar a rua, etc. Todo mundo conhece criança desse jeito aqui e em qualquer lugar do mundo. Eu não tenho essa preocupação porque não é essa a nossa proposta. Mas se você olhar o nosso material, a nossa revista, haverá um Chico Bento que retrata um menininho do interior dessa região centro-sul. Haverá uma Tina que de vez em quando retratava aí uma realidade das meninas adolescentes aí puxadas lá para o lado da Bahia. E assim por diante. Acho que com o tempo a gente poderá até mesmo tratar um pouco mais de coisas mais abrasileiradas, mas sempre com as emoções básicas, universais, norteando os nossos roteiros. Ô Maurício, Oi. queria saber por que nos seus cenários, né, nos seus personagens e tal, aparece cabine telefônica que não existe, né, aqui no Brasil, caixinha de correio, né, na porta das casas, e é isso. Né? Escuta, eu queria saber quando vai nevar na sua história. Porque já nos Estados Unidos está nevando faz tempo, só falta isso agora nas suas histórias. Oi, Otávio. Oi, pessoal. Quando começar a nevar na minha infância, porque eu trago todo esse material que eu escrevo da minha infância, da minha adolescência, das crianças que eu conheço, quando nevar na minha infância, na casa da minha avó, lá em Mogi das Cruzes, ou lá no quintal de casa, em cima da Wanda e da Valéria, minhas filhinhas de 9 anos, 2 gêmeas, daí é capaz de eu começar a fazer nevar nas nossas histórias, porque daí eu saberei fazer nevar. Eu escrevo o que eu sei, eu crio os bonecos que eu sei, eu uso a minha vivência para criar esses personagens. E quanto a aparecer uma caixinha de correio, alguns elementos aí alienígenas nas nossas histórias, eu podia lembrar que esse material nosso sai por aí, pelo Brasil e pelo resto do mundo. E como é um material de consumo, vamos dizer, universal, está sendo criado para isso, porque realmente é muito difícil sobreviver com história em quadrinhos, enfrentando os grandes grupos internacionais, principalmente no começo de carreira, esse material sai por aí. E o que nós vamos colocar como caixa de correio numa casinha brasileira? O que vamos colocar como lata de lixo brasileira? Um saco de plástico feio? O que vamos colocar, o que mais ele falou aí, de uns detalhezinhos? Sabe, se no Japão houver um poste maravilhoso, plasticamente maravilhoso,
e que realmente enfeitar a nossa história e puder, inclusive, ser adaptado para o Brasil. De repente, num bairro qualquer, a gente pode erguer um poste japonês. Então, vamos usar esse poste, vamos usar a lata africana, vamos usar a caixa de correio americana, e por que não? Não é proibido. E eu acho que enfeita a história. Agora, Maurício, o que se pode notar também por trás dessas perguntas é que os seus quadrinhos, pela estrutura, pela própria proposta do discurso do seu quadrinho, reflete também, ou principalmente, o American Way of Life. Mas estou falando que a Mônica é minha filha, que a Magali é minha filha, que a avó Dita é a avó do Chico Bento, pitando no pito, inclusive, que o Bidu, não cheguei a falar, mas falo agora, é um cachorro que eu tive quando era criança, e eu nunca morei nos Estados Unidos e nem realmente senti e vivi a vida americana. Eu não concordaria com esse tipo de opinião, a não ser que vocês confundam o estilo de vida americano com o esquema de se contar uma história em quadrinho. Quem inventou a história em quadrinho foram os americanos, pelo menos como ela está conceituada. Então eles criaram o quadrinho, criaram o balão, o ritmo é cinematográfico americano. Então isso a origem é americana. Então agora, você pega um quadrinho, pega um balão e joga um personagem assim, que você sente que é o seu vizinho, que é o seu colega, o seu conhecido, que se identifica com seus filhos, a história nasceu como história em quadrinho, porque a estrutura é americana, mas a essência, o conteúdo, eu não conseguiria fazer americano. Outra coisa, mais um detalhe técnico. Eu estou com problemas para entrar nos Estados Unidos com o meu material, porque o meu material não é americano. O Pelezinho, para entrar nos Estados Unidos, os editores, o pessoal das distribuidoras, estão sugerindo algumas alterações assim, meio até ridículas, para não dizer esquisitas. Pelezinho vai ter que afinar os lábios, vai ter que baixar o topete, não pode ter assim aquela diferenciação tão grande do lábio para a face, ele não pode apanhar de um branco, ele não pode, a garotada crioula precisa estar assim distribuída com as mesmas vantagens do pessoal branco. Então, eu tenho problemas de colocar nos Estados Unidos o meu material, porque é um material feito fora dos Estados Unidos, não tem o jeitão, o conteúdo do material americano. Estamos fazendo algumas experiências em jornais de pequena tiragem para sentir o que vai acontecer, o que o pessoal acha. Enquanto isso, um Horácio, por exemplo, tem trânsito livre em qualquer lugar, entrou no Japão, em qualquer lugar por aí. A Mônica, o Cebolinha, sugerem também que a gente tire um pouco da latinidade, da malícia do material. Eu não vou fazer isso. Eu vendo no Japão, vendo na África, vendo na América Espanhola, vendo no mundo inteiro, não vendo nos Estados Unidos, se for para mudar esse negócio. Vão continuar brasileiros como eu crio e como eles são aceitos no resto do mundo no conteúdo. A forma é outra coisa, o ritmo é outra coisa. O ritmo é americano, tem que ser. Todo mundo está acostumado a ler há 70 anos história em quadrinho desse jeito. Vamos mudar o quê? Fazer em bolinha de trás para diante? Não dá. Maurício, queria saber por que seu Pelé é branco, embora tenha boca grande, cabelo pichain, mas ele não é preto. Todo mundo repara isso. Queria saber por quê. Maurício, por que no primeiro número do Pelezinho a mãe dele era branca? Era? Eu acho que houve um erro aí na gráfica da editora Abril, porque ela sempre foi da mesma cor que o Pelezinho. Foi uma crioula muito simpática, muito bonita e principalmente muito simpática, quase tanto quanto a Dona Celeste, que inspirou o personagem, a minha querida Celeste, a mãe do Pelé. Quanto o Pelé ser branco, repare, o Pelé é branco nos jornais, porque jornal não tem cor. E eu não iria pintar o Pelezinho de preto, tição, na história, porque iríamos ter problemas assim para transmitir as emoções, o rito facial, os traços, risos, tudo mais. Então prefiro fazer as características de um criolinho, mas no jornal, lógico, ele não tem cor, ele sai sem cor. Na revista, ele sai moreninho, sai criolinho. Tá aqui. Pelezinho aqui, ó. Moreninho. Maurício,
por que além da tira do Pelé, do Pelezinho, nas outras tiras, exemplo, Mônica, Cebolinha, nessa turma não aparece os negros, que tem bastante no Brasil? É uma boa pergunta e também é uma sugestão para eu não esquecer de colocar os velhos criolinhos que antigamente saíam nas histórias e pararam de sair durante uns tempos. Eu me desacostumei a fazê-los porque eu também aqui no Brasil encontrava críticos. Quando eu tinha o Jeremias, que era amigo do Franjinha, e tinha outros, tinha o Zequinha, Benedito, assim por diante. De vez em quando eles apareciam, levavam umas coelhadas da Mônica, e de vez em quando apareciam e levavam a melhor sobre o Cebolinha, tapeavam o Cascão e assim por diante. Quando eles apanhavam, o pessoal me chamava de racista, que estava fazendo os meus bonecos brancos baterem nos criolinhos. Quando eles levavam a melhor, alguns elementos, inclusive ligados a redações, sugeriam que eu não devia sugerir na história, não devia dizer nas historinhas, que o criolinho era malandro, que tapeava o pessoal, podia ferir suscetibilidade e tudo mais. Ou seja, está todo mundo com medo aí de ferir suscetibilidade e todo mundo confessando, sem querer confessar, que tem preconceito de cor e assim por diante. Nas historinhas, como na minha vida, como na minha infância, esse negócio não existe. Cor é questão aí de, às vezes, numa página é questão de distribuição de massa. Se está faltando assim um pouco de cor aqui ou ali, você põe um moreno, um marrom, uma mulatinha e tudo mais, e fica uma página bonita, gostosa, como na nossa vida, no dia a dia. Então, mas no início de carreira, para evitar polêmica, desculpe, eu realmente dei uma afastada nos crioulos das histórias do Cebolinha por causa desse tipo de crítica que eu recebia. Hoje, realmente, nós podemos sair por aí sem problema nenhum, porque eu hoje enfrentaria qualquer crítico dessa natureza, como estou sugerindo aqui, e não vejo nenhum problema de um crioulo entrar na história da Mônica, levar a melhor ou levar uma coelhada na Mônica. São coisas da vida. Propósito, Maurício, atualmente seus quadrinhos têm alguma preocupação, alguma função social? Olha, isso daí não sei se seria o caso de eu responder, seria o caso de estudiosos, pesquisadores, de gente assim de comunicação começar a estudar e ver o que nós estamos fazendo em termos de hábitos, de costumes. De qualquer maneira, eu acho que uma vez que nós estamos vendendo quase 1 milhão de revistas mensais, nós estamos levando para milhões de crianças um tipo de mensagem, uma brincadeira gostosa. Nós temos que ter cuidado com o que nós escrevemos e fazemos, nós temos que estar também conscientes de que estamos, de certa maneira, corrigindo algumas falhas de hábito que havia no país, porque antes de vendermos quase 1 milhão de exemplares, esse pessoal que hoje compra Mônica, Cebolinha, Pelezinho, assim por diante, estava comprando super-heróis estrangeiros, estava comprando material estrangeiro. Então, socialmente, nós estamos preenchendo uma lacuna, estamos preenchendo um vácuo que havia. Estamos acontecendo na comunicação em quadrinhos no país. Eu penso que, dessa maneira, estamos contribuindo com alguma coisa para abrasileirar esse Brasilzão aqui.